crianças, tudo bem? Muito bom. Vamos então ao nosso momento da nossa história de hoje, né? Continuando ainda com os conhecimentos sobre Jesus, né? Sobre a vida de Jesus. E para começar, nós vamos cantar um cântico hoje que fala do céu. Esse cântico hoje que nós vamos aprender fala do céu. Que o céu é tão lindo que lá no céu não tem tristeza, não tem nada de coisas que deixam o nosso coração triste. Lá no céu só tem alegria. E que lá no céu também não pode entrar aqueles que não têm Jesus no coração, né? Então vamos cantar esse cântico bem lindo, bem assim, ó. Céu, como és lindo, tão lindo, céu, como és lindo, tão lindo, pecado e tristeza não há em ti. Céu, como és lindo, tão lindo, céu, como és lindo, tão lindo, céu, como és lindo, tão lindo. No céu estarão os salvos por Deus. Céu, como és lindo, tão lindo. Muito lindo, né? Vamos de novo então para vocês aprenderem bem? Vamos lá? Céu, como és lindo, tão lindo. Céu, como és lindo, tão lindo. Pecado e tristeza não há em ti. Céu, como és lindo, tão lindo. Céu, como és lindo, tão lindo. Céu, como és lindo, tão lindo. No céu estarão os salvos por Deus. Céu, como és lindo, tão lindo. Isso, muito bem. Então, no céu estarão os salvos por Deus, né? E você faz parte, então, desse salvo também? Você também vai poder estar lá no céu junto com Jesus? Glória a Deus por isso, né? Muito bom. Muito bem, vamos continuar, então, conhecendo mais um pouquinho, então, sobre a vida de Jesus. E hoje, então, Jesus vai contar uma história, né? Nós vamos aprender com Jesus também através dessa história que ele contou, então, naquele tempo que aqui estava na terra, né? Então, Jesus, ele estava ensinando o povo próximo a um lago da Galileia. Lá na Galileia tinha um lago bem grande lá, e Jesus estava lá ensinando o povo lá. Mas a multidão era muito grande, e eles estavam ficando, então, muito apertados, assim, em volta de Jesus, e Jesus não conseguia falar direito. Foi então que ele teve a ideia, que ele viu um barquinho ali e ele então subiu naquele barco e foi mais assim para o meio da água, para assim então dali ele ter espaço para poder estar falando com as pessoas, né? E Jesus então começou a falar com as pessoas e ele começou então contando uma história para eles. E é a história que nós vamos contar hoje então para vocês. Então Jesus falou assim para as pessoas que ali estavam. Certo homem, um semeador é aquele homem que anda plantando, semeando a semente, plantando as coisas, né? Ele saiu a semear. Então o semeador prepara a terra e aí ele vai plantar a semente. Então assim aconteceu com o homem da história. E ele então saiu a semear, né? E ele foi semeando. A primeira semente, então, as primeiras sementes que ele foi semeando, caiu, então, na estrada, na beira do caminho, assim, por cima do chão. E as pessoas passavam e pisavam em cima. Ou até mesmo os passarinhos vinham e comiam aquela semente, né? E aí, então, ela não podia brotar e crescer, não é verdade? E aí Jesus falou outra vez, a segunda vez que o homem foi semear de novo a sua semente, ele foi semear num lugar que tinha muita terra, muita pedra e tinha pouca terra. Então tinha mais pedra lá do que terra, né, para ele poder então plantar a semente. E logo então que a semente caiu ali naquela terra, ela brotou.
mas ela não durou muito, porque a terra não era funda, né? Para ela poder então ter um espaço lá embaixo e assim ela poder ter a raiz dela, para ela poder se firmar e crescer forte, né? Então, a planta, quando ela é plantada, ela cresce para baixo também, ela forma a sua raiz dela, assim, para ela ficar forte, né? Firme e ela poder crescer bonita, né? Mas aí então veio o sol e a queimou, porque ela não tinha, né, a raiz firme e logo então a plantinha murchou, morreu, né? Ela ficou murcha e ela morreu e não pôde então assim crescer a plantinha. A terceira plantinha, né, que ele foi plantar, a terceira semente que ele foi semear, ele jogou aonde tinha muito espinho. Era um lugar que tinha várias plantas que tinha muito espinho. E aí os espinhos cresceram mais rápido, né, do que a semente que ele tinha jogado ali, do que ele tinha plantado, elas cresceram mais rápido do que a plantinha. E aí elas sufocaram a plantinha e a plantinha também acabou morrendo, né? Porque ela não teve espaço para crescer, porque os espinhos vieram e a mataram e ela morreu, as plantinhas. Mas a quarta semente, então, o homem de outra vez foi semear de novo a sua semente, e a quarta semente, então, que ele foi semear, a quarta vez que ele passou, então, ali semeando a semente, elas caíram numa terra boa, vamos dizer, numa terra fértil, uma terra bem adubada, né? E elas cresceram e ficaram bonitas, e elas deram umas árvores grandes e tiveram, então, muitos frutos, né? Aí a árvore ficou bonita e teve, então, muitos frutos. Mas aí a gente se pergunta, o que é que essa história tem a ver conosco, tem a ver com nós? E Jesus explicou aqui que queria dizer essa história, assim como ele explicou então para os seus discípulos, para os seus amigos, a história do semeador, também nós podemos aprender com essa história para nós na nossa vida. Então, a primeira semente que o homem plantou, né, a primeira semente que veio lá os passarinhos e as comeram, são as pessoas que escutam a palavra de Deus, né, mas não prestam nenhuma atenção. Por exemplo, vão lá na igreja, escuta o pastor está pregando, mas a sua mente está lá longe, pensando em outras coisas, e não estão prestando atenção no que está sendo pregado, né? E a segunda semente, né? A segunda semente que caiu, então, na pedras, naquele lugar pedregoso, assim, são as pessoas que ouvem de Jesus, elas ficam felizes naquele momento, mas logo elas se esquecem. Sabe aquele ditado que fala assim, que você ouve por um ouvido e sai por outro? Então é assim. Ela fica tão feliz quando ela ouve lá o pastor pregando, ou uma outra pessoa falando da história de Jesus, das coisas de Jesus, ela fica tão feliz naquele momento, mas depois ela esquece do que ela ouviu. E a terceira semente que caiu no meio dos espinhos e que foi sufocado, né, pelo espinho e que ela não pôde crescer, aquela semente, então, são as pessoas que ouvem a palavra de Deus e não conseguem vencer as dificuldades. Ouvem, conhecem a palavra de Deus, mas não conseguem vencer as dificuldades. Assim pode acontecer com nós, né? Muitas vezes nós não conseguimos acordar cedo quando nós íamos na IBD, quando nós estávamos podendo ir na igreja, mas se Deus quiser, logo nós vamos poder voltar para o nosso templo de novo, né? Para nós irmos no nosso IBD. Então, não consegue acordar cedo para ir para a igreja, não consegue obedecer a mamãe e o papai, né? Às vezes a mamãe pede alguma coisa, o papai não obedece, não consegue deixar de falar palavrões, não consegue deixar de brigar com os coleguinhas, né?
Então, e acabam perdendo o interesse em fazer as coisas que agradam a Deus, aquelas coisas que vai deixar Deus feliz e o nosso coração limpo. Mas a quarta semente, que foi aquela uma que caiu numa terra boa, fértil, que ela cresceu e deu fruto, são as pessoas que ouvem a palavra de Deus e procuram fazer tudo direitinho. Quando fazem algo de errado e vê que fez errado, logo reconhece que está errado, vai lá, conta para Jesus, pede perdão e procura ajudar, procura melhorar, procura não fazer de novo, né? Então essas são a história da semente, a história que Jesus então contou e que nós podemos colocar em prática em nossas vidas também. Porque é tão bom quando você sente prazer em escutar a história e melhor ainda, quando você presta atenção ao que está escrito nela e pratica aquilo que aprende. E Deus então se alegra muito quando você age assim. Então, quando você ouve a história de Jesus, ouve algumas coisas sobre a Bíblia e você procura colocar em prática, reconhecer os seus erros, né? E então isso agrada muito a Deus, Deus fica muito feliz. Então essa foi a história do semeador, aonde ele então foi colocar a semente. Nós temos que ver então para nós colocarmos em prática. Qual dessas 4 sementes nós estamos se encaixando? Nós estamos se encaixando na primeira semente, que caiu na beira do caminho e os passarinhos vieram e comeram, né? Então nós não estamos prestando atenção na palavra de Deus? Ou somos aquela segunda semente, que são as pessoas que ouvem, ficam felizes, mas depois esquecem? Será que, vamos ver, agora é o momento da história, vamos ver a história de Jesus, mas acabou aquele momentozinho, pronto, já esqueceu, já está fazendo coisa errada, está brigando, ficando bravo de novo, né? Ou você é então a terceira semente, que você tem preguiça de fazer as coisas que agradam a Deus. Mas sim, é melhor você ser a quarta semente, né? Que cai em terra boa, que você tenha prazer em fazer as coisas que agradam a Deus, certo, crianças? Porque nós temos aprendido que Deus, Ele é amor. A cor amarela para nós lembrarmos que Deus é amor e que Ele nos ama muito. E Ele deixou escrito na nossa Bíblia, na palavra de Deus, em João 3,16, que Ele diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Filho unigênito é o Filho de Deus. E de Deus então nos ama tanto, mas Ele não ama o pecado. Então o pecado é aquelas coisas que nós fazemos que desagrada a Deus. Tudo aquilo que nós fazemos, falamos ou pensamos desagrada a Deus. Então na nossa Bíblia, em Romanos 3,23, está escrito que pois todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então o pecado é a coisa que nos separa de Deus, que nos deixa longe de Deus. Que nós possamos então não ter isso no nosso coração e reconhecermos que o sangue de Jesus derramado lá na cruz, Ele foi capaz de fazer isso porque Ele nos ama e que Ele quer limpar o nosso coração. Então na Bíblia está também escrito lá em 1 Coríntios 15:3, que ele fala assim: Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E hoje, então, Ele está lá no céu, preparando um lugar muito lindo para cada um de nós. E quando nós reconhecemos isso e o aceitamos no nosso coração como nosso Salvador, então o nosso coração fica limpo de novo. Aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, quando nós reconhecemos isso, nós podemos passar então a sermos reconhecidos como filhos de Deus, né? E aí nós podemos então crescer, assim como a plantinha que caiu na boa terra e cresceu e deu muitos frutos, assim nós também podemos
crescer na presença de Deus, crescer, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Na graça que é através da nossa oração e através da nossa leitura da nossa Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia e orar para nós crescermos na presença do Senhor. Certo, crianças? Muito bem. E hoje, então, nós vamos ver o versículo que eu falei que hoje nós vamos pegar um versículo novo, né? Esse versículo também está na nossa Bíblia, no livro de Salmos 119, 11, que fala: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, Salmo 119, 11. Então, vamos guardar no nosso coração a palavra de Deus, através das histórias que nós ouvimos, dos cultos que nós vamos, né? Das histórias que o papai e mamãe contam. E nós podemos, então, guardar a palavra de Deus em nosso coração, para nós não pecarmos contra Ele, né? Contra Deus. Certo, crianças? Muito bem. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, tá? E então, um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, crianças. Deus os abençoe.